Ele era amigo de Andy Warhol, namorou a Madonna e falava 3 línguas. Você sabe de quem eu tô falando? E no vídeo de hoje vamos falar de Jean-Michel Basquiat. Seu trabalho obrigou o mundo das artes a ver o grafite de uma outra forma e a encará-lo como uma expressão artística, o que na verdade é o que ele sempre foi. Na verdade, o que seu trabalho queria nos comunicar é que a arte não estava restrita a espaços frequentados somente pela elite, como museus e salões, mas que poderia ser encontrado em qualquer lugar, como por exemplo as ruas. Além disso, ele era o único artista negro num ambiente frequentado por pessoas brancas. Os assuntos tratados por ele lá na década de 80 são até hoje atuais, como por exemplo o racismo e a violência policial. Ele também utilizava sua obra para criticar e satirizar o mundo das artes. Apesar de ser um artista caro e reconhecido, ele ainda sofria muito com o preconceito. Mas apesar de tudo isso, o crítico Robert Hughes o chamava de o pequeno e maltratado talento e atribuiu seu grande sucesso ao fato dele ser negro. E no vídeo de hoje vamos falar 20 curiosidades sobre a vida de Basquiat. Poucas pessoas sabem, mas ele falava inglês, francês e espanhol. Basquiat nasceu no dia 22 de dezembro de 1960 em Nova York, no Brooklyn. Seu pai era de Porto Príncipe, no Haiti, e sua mãe era uma nova-iorquina de origem porto-riquenha. Nessa casa multicultural, Basquiat aprendeu a falar antes dos 11 anos espanhol, francês e inglês. Ele foi membro júnior do Brooklyn Museum. Desde cedo, a sua mãe o induziu ao mundo das artes, levando Basquiat para visitar os grandes museus de Manhattan, até que matriculou seu filho como membro júnior do Brooklyn Museum. Em 2018, esse mesmo museu sediou a exposição One Basquiat, que foi exclusivamente dedicada a ele. E foi aí que a sua obra Untitled foi comprada por um colecionador japonês por 110,5 milhões de dólares. E pasmem, esse foi o maior valor pago por uma obra de um artista americano em um leilão até a época. E ele teve uma banda de rock que tinha um nome baseado em um livro de anatomia. Aos 8 anos, ele foi atropelado por um carro enquanto brincava na rua, o que resultou em um braço quebrado e graves lesões internas. Enquanto ele estava se recuperando, sua mãe lhe deu uma cópia do livro Grey's Anatomy. Esses desenhos anatômicos que estavam no livro foram uma fonte de inspiração para esse jovem artista. Alguns anos depois, ele nomeou sua banda de noise rock, em homenagem a esse livro. Ele fugiu de casa com apenas 15 anos de idade. Aos 15 anos, quando fugiu de casa, foi dormir em bancos de um parque chamado Tompkins Square Park, mas terminou sendo preso e devolvido aos cuidados de seu pai uma semana depois. E aos 17 anos foi o seu pai que o expulsou de casa. Basquiat abandonou o ensino médio aos 17 anos e por conta disso teve que frequentar uma escola alternativa chamada City As School, que era direcionada para adolescentes problemáticos que não davam certo em escolas convencionais. Por conta disso, seu pai o expulsou de casa e Basquiat foi morar com amigos no Brooklyn. Ele se sustentava vendendo camisetas e cartões postais caseiros. Ele assinava o seu trabalho com a expressão same old shit. Ele alegou que esse nome foi dado numa conversa que ele teve com seu amigo enquanto eles estavam chapados. E eles começaram a chamar a maconha de same old shit, até que encurtaram para same old e depois para same mo. Em 11 de dezembro de 78, o jornal The Village Voice publicou um artigo sobre grafite quando Basquiat e Dias terminaram sua amizade. E esse projeto, que levou o nome Same terminou com o epitáfio Same is Dead, escrito nas paredes dos edifícios de Soho em 79. Basquiat tinha uma coroa de 3 picos que simbolizavam suas 3 linhagens reais.
Essa coroa, que se tornou o símbolo artístico da assinatura de Basquiat, reconhecia e desafiava a história da arte ocidental. Ao enfeitar figuras negras do sexo masculino, incluindo atletas, músicos e escritores com a coroa, ele elevou esses artistas historicamente desprivilegiados à estatura real e santa. Em uma entrevista, seu amigo Francesco Clemente explicou: a coroa de Jean-Michel Basquiat tem 3 picos, para suas 3 linhagens reais: o poeta, o músico e o grande campeão de boxe. Ele teve participações na TV e no cinema. Basquiat se tornou uma figurinha recorrente em programas de televisão de acesso público, principalmente em um que foi intitulado Glenn O'Brien, aparecendo pela primeira vez no show ao vivo em 79 com a cabeça raspada. 2 anos depois, ele apareceu no filme Downtown 81 de O'Brien, interpretando um personagem quase autobiográfico. Além de ter uma banda de rock, ele também produziu um disco de rap. Ele produziu esse disco com Ramos e K-Rob, intitulado Beach Bop, em 1983, e também desenhou a capa do single. E ele amava aparecer na mídia. Em 1980, ele apareceu em um videoclipe da música Rapture, de Blonde, como um DJ. Foi a vocalista Debbie Harry e seu namorado Chris Stein que compraram a primeira obra de Basquiat por $200 no início da sua carreira. Tanto ele quanto o outro grafiteiro Haring receberam duras críticas da revista Time. O crítico de arte da revista Time, Robert Hughes, disse que Basquiat era o Ed Murphy do mundo da arte e que as pessoas gostavam dele por sua persona jovem barulhenta, invencivelmente burra. Ele também fez duras críticas sobre seu amigo Keith Haring, dizendo que ele não era nada além de um decorador de discoteca. E ele foi o artista mais jovem a se apresentar no Documenta 7 em Cassel. Em 82, com apenas 21 anos, ele se tornou o artista mais jovem a se apresentar na Documenta 7 em Cassel, na Alemanha, quando cerca de 60 pinturas foram exibidas na prestigiosa exposição. Basquiat e Andy Warhol se conheceram em um restaurante chinês. Ele conheceu seu amigo e mentor de longa data, Andy Warhol, em 81, no famoso restaurante Mr. Shows, muito frequentado por artistas da época. Um galerista suíço mais tarde sugeriu que os dois colaborassem em uma série de pinturas. Entre 83 e 85, a dupla fez trabalhos que uniram a arte de Basquiat com as imagens pop de Andy Warhol. E agora uma grande polêmica: Basquiat e Madonna foram namorados. Madonna e Basquiat namoraram em 82, quando os dois ainda não tinham chegado à fama e ao estrelato. Basquiat se mudou para Los Angeles para viver com Larry Gagosian. Ele morou na casa de Larry Gagosian por 1 ano, trabalhou em um tipo de porão e suas pinturas foram exibidas na galeria West Hollywood Gagosian. Na época, ele namorava Madonna e ela viveu com eles por alguns meses. Ao apresentar Madonna para seu amigo, ele disse o seguinte: ela vai bombar no mundo da música. E depois que ficou famoso, Basquiat começou a esbanjar dinheiro loucamente. Com sucesso comercial, ele passou a gastar quantias gigantes em ternos Armani, vinhos caros e os melhores hotéis. Keith Haring disse o seguinte sobre seu amigo: de ser tão crítico com a cena artística, Jean-Michel foi de repente se tornando a coisa que ele mesmo criticava. Mas seus esbanjamentos foram marcados pela irreverência. Ele era conhecido por pintar seus ternos de grife, emprestar quantias obscenas de dinheiro e jogar notas de $100 à janela de uma limusine para os mendigos. Ele já foi rejeitado pelo MoMA. Tanto o Museu de Arte Moderna quanto o Museu Whitney de Arte Americana rejeitaram submissões de seu trabalho no início de sua carreira. Ele dizia que odiava bancos. No início da década de 80, ele não tinha conta em banco e se recusou a ter uma. Ele guardava todo o dinheiro em seu loft, escondendo sob os tapetes, entre as almofadas dos sofás e nos livros. Na sua época, foi considerado como um dos principais artistas do neo-expressionismo. Junto com Julian Schnabel,
Kenny Scharf e o Francesco Clemente, Basquiat foi considerado uma das principais figuras do neoexpressionismo. Em 96, o colega neoexpressionismo Scannabel dirigiu um filme biográfico da vida tumultuada do artista com Jeffrey Wright, estrelando como Basquiat, e David Bowie como Andy Warhol. Basquiat morreu de overdose de heroína. O artista morreu de overdose acidental de drogas em 12 de agosto de 1988, no seu estúdio no Great Jonas Street. Ele tinha apenas 27 anos. Nos meses que antecederam sua morte, ele, conturbado, afirmou estar usando 100 sacos de heroína por dia. O curador e galerista Jeffrey Detch fez um elogio durante seu enterro no cemitério Greenwood, no Brooklyn. E Basquiat tumultuou o mundo da arte, assim como a sua vida também era caótica. Sua passagem por aqui foi muito rápida, mas nos deixou um legado impressionante. Espero que tenham gostado, não esquece de deixar aquele like, se inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e compartilhe nas suas redes sociais. Um grande beijo!